Irmãos, voltando aqui a nosso sermão dessa noite, Deus, Ele é maravilhoso com todos nós. Ele nos ama muito, irmão, muito, né? Não é à toa que nossos filhos, todos nós, repetimos sempre aquele versículo de João, né? Que Deus amou muito, de tal maneira, né? Que entregou o Filho dele por nós. E Ele, por Ele ser Pai, Ele está o tempo todo nos alertando, nos mostrando, pegando na nossa mão, no nosso braço, na nossa orelha de vez em quando. Deus está puxando. E Deus usa a vida dos profetas. Recentemente, nosso pastor Moisés, ele veio com uma série de sermões, nos lembrando mais uma vez dos 10 mandamentos. E eu sei que Deus o inspirou e Deus está sempre nos alertando sobre essas coisas. E muitas vezes a gente vai para algum lugar e ouve de alguma outra pessoa, às vezes a mesma ministração, né, com visões diferentes. Com meus filhos, o Rafa e o Manuel, às vezes quando eu estou corrigindo um, orientando o outro, aí eu falo assim, isso serve para você também, para o outro que não ouviu. Aí eles falam, pai, eu já ouvi isso várias vezes você já me falou isso. Eu falei, mas é bom que você ouça mesmo, é para você não esquecer. Mas por que eu faço isso? Por que nós fazemos isso com nossos filhos? Para quê? Para que realmente eles não esqueçam, para que eles não venham cair, em alguma armadilha ou alguma cilada. Então a gente repete. Se for necessário, a gente faz igual Deus nos orientou com relação à palavra de Deus, amarrar ali no pescoço, para que eles sempre estão lembrando das coisas, para que eles não venham cair em alguma armadilha, alguma cilada. E a palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. Como eu falei, Deus, Ele nos ama, Deus, Ele quer o melhor dessa terra para nós. Deus não quer que a gente caia em cilada, apesar de que nós já temos uma descendência adâmica, né, por causa do pecado, mas por Ele nos amar, Ele está o tempo todo nos alertando. Amém, queridos? Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus 24, do 1 ao 3. Amém? Tem alguém folheando aí? Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Derrubado, né? Versão daqui derrubado. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a tua palavra, a vida dos irmãos, a minha vida, Deus. Que não fale não eu, mas o Senhor. Que os irmãos venham receber a tua palavra, que saímos daqui totalmente diferente do que entramos. Que ela venha fazer a diferença, Deus, primeiro em nossa casa, mas também por onde passarmos, Deus. Que possamos, Deus, derramar esse perfume teu, Deus, para as pessoas que precisam, Deus, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, eu não sei vocês, mas às vezes achamos que os nossos dias está tudo normal. Na verdade, moramos num país que ainda nós temos uma certa paz. Eu estou falando em relação à guerra mesmo, guerra bélica. E muitas vezes eu me encontro assim numa certa paz, numa certa tranquilidade. E eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me sinto assim, que tudo está normal.
né? E tudo vai seguindo na sua lentidão do dia a dia, do nosso cotidiano de trabalho, de cuidar dos filhos. E assim nós vamos seguindo nossa vida. Só que nós não podemos esquecer o que Jesus falou. Eu estou me atendo aqui ao texto, tá? E a gente não pode esquecer o que Jesus falou, pois quando achamos que tudo está normal, certo, como nos dias de Noé, alguns casando, se dando em casamento e etc. Só que, irmãos, daí virá repentina destruição. Não sei se todos já ouviram falar ou leram, eu creio que sim, da época de Noé. E naquela época as pessoas estavam assim, irmãos, tendo suas vidas cotidianas, vivendo suas vidas normais, como a nossa no dia de hoje. E de repente, irmãos, eu já assisti filme falando sobre a vida de Noé, e na Bíblia também a gente vê que muitas pessoas até zombavam de nós crentes. Não é isso? Zombaram de Noé, achando que eles eram doidos, loucos. E não é diferente nos dias de hoje. Só que de repente, irmãos, veio a destruição. Repetindo. E quero lembrar aos irmãos e também informar aqueles que talvez não saibam, mas está acontecendo tudo conforme a Bíblia narra. Está acontecendo titim por titim. Tudo que a Bíblia disse. Muita coisa já aconteceu e muitas coisas estão acontecendo. E não compete a nenhum ser humano, irmãos. Eu falei que de repente veio a destruição na época de Noé. De repente. E nos dias de hoje, também lá no passado, não compete a nenhum de nós, a nenhum ser humano, saber o dia e nem a hora que essa destruição virá sobre nossas vidas. Só, irmãos, que, como eu falei, que Deus ele nos ama, Deus ele é totalmente misericordioso, Deus ele sonha conosco todos os dias, Ele espera a nossa... Pastor, todos os dias ele manda umas mensagens escritas ou em áudio, e essa semana ele falou que a minha comunhão com Deus vai fazer muita diferença. Esse contato de pai e filho, de amigo, mas também de Senhor todos os dias, vai fazer uma diferença muito grande em nossas vidas. E Deus ele nos ama muito, irmãos. E até com essa questão de Ele não revelar nem para os anjos, estão lá adorando Ele, não foi revelado. Só que o Senhor, Ele, por amor, Ele nos dá sinais pedagógicos. Que no mesmo texto, se você for ler lá, vocês vão entender o que eu estou falando. E que sinais pedagógicos são esses? Para saber o que antecede a vinda do nosso Senhor e o juízo. Não é só a vinda. Jesus ele não vai vir só buscar a igreja dele. Isso nós esperamos vai acontecer. Mas Ele nos dá sinais pedagógicos da vinda dele e do juízo. E nós precisamos ter cautela para analisar a Escritura e identificar tudo aquilo que nos tem alertados. Volta lá no texto de Mateus 24, de 4 a 8. Já está aí no mesmo livro. Eu vou ler. Quais são os sinais? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. A muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E está aqui o sinal, irmãos. Deus ele não revelou nem o dia e nem a hora, mas Ele está nos trazendo os sinais de quando tudo isso vai acontecer, de quando
se iniciará a vida do nosso Senhor e o juízo, consequentemente. Queridos, nós temos uma chave muito importante para que, quando o Senhor voltar, Ele nos pegue fiel, totalmente fiel a Ele, fiel à palavra, fiel aos irmãos, fiel à autoridade do nosso Senhor. Assim como Ele nos dá caminhos, Ele nos dá, vou dizer, brechas, no bom sentido, para analisar as Escrituras e perceber as coisas acontecendo, tudo aquilo que Ele falou, que foi profetizado. E no decorrer de nossas vidas, nós temos algumas chaves muito importantes para entrar nessa arca de Deus. Noé, eu creio que ele, e os filhos também, eu creio que eles se esforçaram muito para tentar convencer aquele povo. Se esforçaram, e nós nos esforçamos para convencer algumas pessoas. Vou dar um exemplo da minha família. Quanto é duro, eles sabem, quanto é duro convencer os meus parentes hoje, são meus parentes, minha mãe, meus irmãos. Quanto é duro e difícil eles darem ouvido àquilo que nós ensinamos ou demonstramos através do nosso testemunho. Mas isso não é o meu papel, de convencer os irmãos ou minha família. Mas eu sei, irmãos, que é muito duro essa missão que Deus nos deu. Mas nós temos essa chave de nos manter firmes em Deus, por conhecermos a palavra de Deus, e daí não precisa um profeta vir nos alertar, porque nós já somos a casa do nosso Senhor, nós já somos filhos dele. Só que mesmo assim, irmãos, nós precisamos de chaves para poder o quê? Abrir a porta, entrar lá na arca, subir as escadas, estar no meio do povo de Deus, da família de Cristo. E uma delas está no mesmo livro ali, de Mateus 24, não precisa abrir, está lá no versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Está aí uma chave, que é o quê? Da perseverança. Deus me mostrou do texto que está lá em Apocalipse 2, 10, 11. Não precisa abrir que eu vou ler. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, irmãos, está aqui mais uma outra chave, que é a chave da fidelidade, de ser fiel a Deus. E aqui ele fala até a morte. É até a morte. Então, para que eu consiga entrar nessa arca de Deus e consiga receber a coroa da vida, o que eu preciso ter, irmãos? Uma das chaves é o que? A perseverança de estar em Cristo e de ser fiel a Ele até a morte. Eu passei um tempo aí, algumas semanas atrás, lendo um livro de Apocalipse. E até comentei com o Dari. Falei, filha, eu acho que eu vou, na próxima pregação que o pastor me escalar, eu vou pregar sobre o Apocalipse. Vou me ousar. Se tiver dúvida, eu vou atrás dele, vou ligar para ele, o pastor me ajuda, e eu vou pregar sobre o Apocalipse, porque me chamou muita atenção. Já li várias vezes. Eu não sei se com vocês é assim. A gente lê o texto algumas vezes, lê outro texto, Deus vai te falar outras coisas. E uma das coisas que me chamou muita atenção no livro de Apocalipse foi que aconteceu todas aquelas coisas que nós, filhos de Deus, não devemos ter medo. Eu estava conversando com alguém da igreja esses dias sobre Apocalipse, e eu não lembro quem foi que falou que tinha medo de ler o livro de Apocalipse.
Só que, irmãos, nós, filhos de Deus, nós não devemos ter medo. E eu queria muito ministrar e pedir ajuda do pastor sobre Apocalipse, só que Deus não me permitiu. Não sei porquê. Deus não me permitiu fazer uma pregação, um sermão sobre diretamente Apocalipse. E uma das coisas que mais me chamou a atenção lendo foi que quando tudo aquilo aconteceu, mesmo assim, irmãos, mesmo assim, muitos tinham o coração endurecido. Mesmo assim, irmão, foram coisas terríveis, está aqui na palavra. Mas muitos ainda tinham seus corações corrompidos e não davam ouvido ao Senhor dos Exércitos. E foram destruídos. Então isso me chamou muita atenção. Só que nós devemos ter cuidado, para que não sejamos enganados. Com o quê? Com os falsos profetas. Com nós mesmos. Com a nossa carne. Porque muitos serão enganados. Nós devemos ter cuidado. Deus não me permitiu trazer essa pregação diretamente sobre o Apocalipse, mas essa pregação, eu creio que é uma pregação apocalíptica. É uma pregação apocalíptica. Porque aqui está falando do fim do mundo. Está falando de perseverança. Está falando da coroa da vida. E está falando que o Senhor, Ele vai voltar. Amém. E é verdade, irmãos, que o Senhor, Ele vai voltar e vai buscar a igreja dele. Nós, muitas vezes, ouvimos muitos barulhos. Barulhos que vocês estão ouvindo, de bomba. Graças a Deus não é bomba de destruição de seres humanos. Mas é bomba por causa da festa junina. Mas ouvimos na televisão, ouvimos sons de tiro, de bombas lá no Oriente Médio. Países lutando contra si. Nós, em nossa cidade, ouvimos barulho de quê? De famílias se destruindo, matando uns aos outros. Ouvimos barulhos de algum grupo político querendo introduzir na mente das nossas crianças de que eles não são o que Deus já fez eles serem. Ouvimos barulho de tantas coisas ruins, irmãos. E muitas vezes nós ficamos preocupados com tudo isso. E a atenção é o que eu chamo, que quando nós somos impactados com coisas terríveis que o mundo tenta tirar do nosso coração, da nossa vivência com Deus e com a nossa família, às vezes nós recorremos a Deus como se Ele fosse um amuleto. Eu não sei se vocês vão me entender. Talvez na nossa individualidade, do nosso egoísmo, queremos muito Deus nessas horas, porque nós conhecemos a palavra, porque nós somos crentes, e nós temos realmente que nos recorrer ao nosso Deus. Só que nós, por sermos crentes, essas coisas, irmãos, nós não devemos ter medo. Nós não devemos correr e nos preocupar com nós mesmos. Incrível que quando as pessoas vão viajar, antes de o avião subir, a aeromoça lá, o comandante fala, se a máscara de oxigênio cair, bote primeiro a máscara em você, para depois você cuidar do outro. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Como é que dois cegos vão se guiar, gente? Eu tenho que primeiro ter minhas convicções em Deus, primeiro eu e minha casa, para poder ajudar a terceiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente ouve esse barulho todo, que, irmãos, a Bíblia já falou que vai acontecer, eu não devo ficar preocupado, com medo, e tentar, na minha insanidade, proteger a minha vida e a vida da minha família. Sabe, irmãos, eu posso estar até errado, que vocês me corrijam, o pastor também vem me corrigir, mas eu tenho que me alegrar quando essas coisas vierem acontecer. Eu tenho que ficar feliz. A tristeza que tem que vir em mim é de saber que muitos não têm esse conhecimento que nós temos. Claro que eu vou ficar triste de saber que minha mãe, saber que meus irmãos de sangue
não teve acesso ou não abriu seu coração para Deus a ponto de se tornar filhos, essa tristeza é normal. Mas a alegria minha é de saber que está começando. A palavra de Deus fala, ai daquelas que, Daria até comentou esses dias comigo, das grávidas. Minha mãe, coitada, se for correr, minha mãe do nada ela cai. Então, assim, do nada minha mãe cai, puf, no chão. Gente, imagina. A palavra fala, ai das grávidas, por quê? Então, irmãos, nós devemos nos alegrar com todas as coisas que vão acontecer. Devemos olhar para nós em primeiro lugar, para a nossa vida, como é que está a sua vida, como é que está seu cotidiano, como é que está a sua vida espiritual, que tem que ser o primeiro da lista. Porque eu acredito muito que se não for o primeiro, tem alguma coisa de errado. Então, irmão, não se preocupe, se alegre, corra, alegre, feliz, porque é o Senhor que está chegando. É o Senhor que está chegando. E para finalizar, meu irmão e minha irmã, eu queria te pedir algo. O pastor falou na oração, quando iniciou, que Deus ele é o alfa e o ômega. Você lembra, pastor, que você falou isso? O alfa e o ômega. Deus ele é o início e o fim. Está lá na palavra. E se você prestar atenção, irmãos, quanto tempo passou aí do Velho Testamento? E quanto tempo já passou do Novo? E eu queria que vocês criassem aí uma linha imaginária. Crie na sua mente agora. Tenta imaginar aí. Crie uma linha imaginária. Imagine o começo de Gênesis. Até o Senhor chegar, nos instruir, caminhar conosco, até Ele se ascender aos céus. De lá para cá tem quantos anos? Então, mais de 2000 anos. Então, nessa linha imaginária aí, irmãos, eu queria que você respondesse para você mesmo, não é para mim não. Onde que nós estamos? Eu não estou falando da sua vida espiritual não, me entenda, eu quero que vocês me compreendam. Que é para você ter noção de como o Senhor está perto. Daí eu chamo a atenção da sua vida espiritual. Então nessa linha imaginária, imagine, cara, já passou tanta coisa. De Adão e Eva, aconteceu tantas coisas. O Senhor veio, fez maravilhas no meio de nós. Ele falou que voltaria. E Ele falou aqui, quando seria o princípio das dores. E olha o que está acontecendo no mundo. E nessa linha imaginária, quantos por cento já se passou de 100%? Então você imaginando isso, olhe para si. Eu olhei para mim, irmãos. Eu olhei para a minha vida com muito temor. E eu peço perdão a Deus muitas vezes. Porque eu sei que nós poderíamos fazer muito mais para Deus. E Deus está nos dando a oportunidade de ouvir a palavra dele através dos profetas. Deus está nos dando uma oportunidade ao acordar e contemplar o sol. Deus está nos dando a oportunidade hoje de ouvir a palavra dele. E aí? O que você acha? Em que estágio dessa linha imaginária nós estamos hoje e como você se encontra diante dela, espiritualmente falando? Nós precisamos, irmãos, nos arrepender dos nossos pecados. Essa é a verdade. Porque é certo que Deus voltará. Isso é certo. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém, irmãos? E eu quero dizer para você que
Eu não sei qual é o contexto de sua vida. Alguns, até nós, líderes, sabemos de algumas coisas, mas a gente nunca sabe 100%. Eu sei dos meus, 100%. Mas eu quero dizer a você que não existe pecado que ele não possa ser perdoado. Não existe. Não importa a dimensão do seu pecado. O que você tem que lembrar é de lá, do livro de João, que Deus amou o mundo de tal maneira. Lembre-se do seu advogado. Lembre-se do sangue de Cristo. Lembre do que Ele fez por você. E não deixe o inimigo roubar nada que Deus lhe deu. O sangue de Jesus, ele purifica de todo e qualquer pecado. E nós precisamos nos arrepender, irmãos. E quando ouvir todo esse barulho, olhe para si, se arrependa, se coloque como um guerreiro ou como uma guerreira de Cristo e corra para alertar os outros que não têm essa verdade. Corra, alegre, corra, mesmo que tenha uma pequena tristeza aí por causa dos amigos que não receberam, que não querem, mas corra feliz igual uma criança quando recebe um presente, fica alegre para mostrar aos outros. Corra e mostre: Jesus está vindo, Jesus está chegando, venha ver, eu quero compartilhar com vocês. Esse é o nosso Senhor que a gente criou e Ele vai buscar a igreja dele. Venha fazer parte dessa igreja. É essa alegria e é essa missão que nós devemos ter. Amém, meus irmãos? É essa palavra que eu tinha para vocês essa noite. Rápido, né? Mas estou dentro aqui do limite, que é 2h18. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e tenhamos uma semana aí abençoada.